Itapetininga, interior aqui do estado de São Paulo. Eu não cheguei a morar, talvez alguns meses da minha vida, porque logo depois meus pais se mudaram para Indaiatuba, também aqui no interior, perto de Campinas. Não tenho raízes cravadas em nenhuma, talvez um pouco mais em Juiz de Fora, porque eu passei minha adolescência lá e tenho, né, as recordações da adolescência naquele ambiente. Na Vila Mariana, numa casinha, numa ladeira imensa que eu tenho que subir todo dia. Eu gosto de morar em São Paulo? Eu gosto. Eu gosto de São Paulo, eu acho São Paulo uma cidade bacana, eu acho São Paulo uma cidade bonita, ao contrário do que muita gente fala por aí, né, que São Paulo não é uma cidade bonita. Eu acho, cara, dentro da loucura, dentro do caos dela, dentro do cinza, eu acho que a gente encontra beleza aqui. Tenho um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Os pais completaram bodas de ouro, cara, ano retrasado. Meu pai já tá velhinho, né? Ele também é massoterapeuta, assim como eu, e é um imigrante japonês, nascido, né, na região de Hiroshima. Depois ele se mudou para Kanagawa e veio para o Brasil com 20 anos. A minha mãe é filha de imigrantes italianos, imigrantes suíços, ali do antigo bairro Helvétia, em Indaiatuba. E eles se encontraram porque meu pai, quando ele chegou do Japão, ele tinha que trabalhar na lavoura 2 anos, né, para pagar a passagem, e ele foi encaminhado para a fazenda que a minha mãe também trabalhava. E minha mãe chegou a dar aula de português para o meu pai. Por isso que eles se conheceram. Idiomas eu falo mal e mal português, mas eu acho que italiano, falo inglês, meio, assim, não sou, né, fluente, mas eu falo, me viro. E também um pouco de japonês. Meu pai, como ele é massoterapeuta, era, né, porque agora não trabalha mais, massoterapeuta, a gente fazia massagem nele quando era pequeno, né, ele falava pra gente apertar os pontos nas costas dele, porque uma coisa que precisa ser dita, né, massoterapia é uma atividade, é um trabalho que cansa muito fisicamente, né, e além de cansar fisicamente, gera desgaste muscular, então você tem dor o tempo todo, principalmente nas costas, na região lombar. Então a gente acabava fazendo massagem no meu pai. Esse foi o meu primeiro contato com a massoterapia, né? E eu não gostava, não achava legal. Só que com o tempo você vai mudando, né? Você vai vendo as coisas que ela te proporciona. E aí eu fui lenta, foi uma história de amor, assim, que exigiu muita paciência da massoterapia comigo, sabe? E no final eu me apaixonei, de verdade. A profissão de massoterapeuta, eu acho que, sim, eu me considero realizado, eu sou feliz nessa profissão. Não acho que seja a única atividade que está né, no meu futuro. De verdade, eu estou com algumas outras ideias aí. Mas a massoterapia, né, ela te dá uma realização diária. É difícil você falar de você, né, já tipo, esgotou a tua vida na massoterapia, ou você está realizado na massoterapia. Sim, eu estou realizado na massoterapia, mas essa realização, ela vem diariamente com os sorrisos de alívio. Isso é que realiza. Isso é que me dá estímulo para continuar. Pacientes, porra, tem tantos, cara, tantos. Eu vou te falar sinceramente, o paciente mais novo que eu atendi, eu atendo criança também, mas o mais novo tinha 7 meses. A mais idosa tinha 100 anos, morreu com 100 anos. Nesse intervalo entre um e outro, você imagina o que pode aparecer, né? Então eu já atendi muita gente que não fazia ideia nenhuma do que era a massoterapia. Eu já atendi pessoas que tinham muita dor, já.
Já atendi pessoas famosas, já atendi pessoas raivosas, já atendi pessoas ciumentas, olha, a gama de pacientes, tudo que você pode falar, tudo que você pode imaginar, eu acho que eu já coloquei a mão. Olha, quer dizer, eu morei 2 anos só, né? Não sei se isso também é considerado morar fora. Morei 2 anos na Itália, em Milão. Milão é uma cidade extraordinária, né? Milão é a São Paulo da Itália, né? Então, obviamente que ela tem toda a história e a beleza característica, né, e particulares dela. Mas a Itália, em geral, é um país, eu senti um país muito acolhedor, eu senti um país com pessoas boníssimas. Foi uma experiência de crescimento muito rápido. Você acredita? Eu cheguei em Milão, eu tinha $100 para passar um mês. Um mês. E gastei $40 quando eu cheguei no aeroporto comprando um cartão de telefone. Eu tinha $60 para passar um mês. Eu podia gastar $2 por dia. Então, foi uma experiência muito, muito legal. Foi uma experiência bem bacana. Emagreci 25 quilos nesse mês. Eu comia pão e tomava água da torneira. Depois eu fiquei sabendo que não é muito aconselhável. A água da Itália ela é calcária. Bom, lógico, no meu caso foi só um mês, mas quem toma muito, tem muita. E junto com tomate, molho de tomate, tem muita tendência a ter cálculo renal, né? A máquina de lavar roupa lá, ela cria uma crosta na tampa dela, geralmente aquelas, né? Não é aquela tampa de cima, é a tampa de frente. Se você fica uns 3, 4 meses sem lavar a tampa, você já começa a ver juntando uma crostinha branca em volta. Tinha casa, né? Tinha pessoas lá que tinham... E eu tinha essa curiosidade também, eu ia ver a máquina de lavar, tinha crosta mesmo, era que nem uma pedrinha que fica formando, assim, em alguns lugares. Mas, assim, olhando agora para trás, teve o seu valor, viu? De verdade. O time do amor, Clube de Regatas Flamengo. Influência do meu irmão, isso é inegável. Meu irmão é flamenguista desde sempre. Eu morei em Porto Alegre também uma época, né? Então eu torcia pro Grêmio quando eu era novinho. Aí de tanto meu irmão falar, meu irmão gritar nos jogos do Flamengo, e foi a época áurea do Flamengo, né? 1981, 1983, aquele timaço. Aí eu me converti. A minha vida nos esportes, ela se divide em 2 fases. Eu sempre fui gordo, né? Sempre fui acima do peso. Então, ninguém me escolhia para os esportes, nos times e tal. Então, eu não praticava muito, né? E eu gostava, sempre gostei. Eu sempre fui uma pessoa relativamente competitiva, né? Me dei bem na natação, mas depois da adolescência eu tive o primeiro, né, aquele estirão de crescimento, emagreci, comecei a jogar basquete. Eu cresci bastante, né? Tenho 1,92 m por aí. E o jogo de basquete me encantou, eu gostei muito e comecei a jogar sem parar. Então eu posso me considerar razoável em basquete. Eu gostava de brincar, tem as brincadeiras coletivas, né? Que eu adorava polícia e ladrão. Nunca curti muito esconde-esconde. Eu gostava de polícia e ladrão, pega-pega, né? Obviamente, eu era um dos primeiros a ser pego e tal, por conta da falta de velocidade. Mas eu gostava. Mas eu brincava muito sozinho, brincava com meus irmãos. A brincadeira, talvez, que eu mais tenha feito soltar pipa. Ali eu estava bem. Ali era um lugar que eu me garantia. Não era bom aluno, eu era um aluno mediano. Nunca reprovei, nem nada dessas coisas, mas era um aluno mediano. Eu nunca gostei de estudar. Eu só fui gostar de estudar depois de velho.
Para mim, estudar era cumprir uma obrigação árdua, inclusive, tá? E aí, depois de uns 10 anos para cá, eu comecei a gostar. Tenho um filho. Ser pai é difícil, mas é muito bom. É difícil porque a interação, né, com o seu filho, ela muda de acordo com o crescimento dele, ou seja, muda todo dia. Então, a gente ainda permanece, né, com aquelas lembranças de passado, de bebezinho, de criancinha. E aí, quando você vê seu filho dá uma opinião sobre alguma coisa, fala alguma coisa, você fala, caramba, ele tá falando isso mesmo? E aí você começa a perceber que, né, mudou, é uma outra pessoa. Meu filho está com 15 anos, né? Então agora até tem algum tom desafiador nas palavras dele, sabe? E tirando, né, essa parte mais educacional, a relação afetiva é muito, muito boa. Pelo menos com meu filho sempre foi, né? É um amor muito grande. Minha esposa eu conheci, na verdade eu a conheci há muito tempo. Ela estudava com a minha irmã na faculdade. Ela fez faculdade comigo. E a gente, bom, eu morava sozinho com a minha irmã, meu irmão e uma amiga aqui em São Paulo, né? Era quase uma república. Então minha irmã tinha, né, as amigas, iam fazer trabalho lá em casa e tal. E eu a conheci, só que, né, eu era um bicho do mato, eu era um cara que ficava meio que isolado de todo mundo e tal. E eu era um cara de amores platônicos também. Então eu ficava, assim, eu conhecia, mas não tinha uma interação, não tinha uma amizade. E aí, em 2003, né, a mãe dela sofreu um acidente doméstico. Ela saindo com o cachorro para passear, ela estava segurando a coleira do cachorro, né? E o cachorro a puxou na escada. E ela caiu da escada, teve uma ruptura, cara, do fígado. Ela por muito pouco não morreu, né? E ela teve uma hemorragia interna muito forte e precisava de doador de sangue. E eu sempre fui doador, né? Aí minha irmã me falou, eu fui. E nesse dia que eu estava doando sangue lá para a mãe dela, que a gente conversou, que a gente começou a trocar uma ideia, tal. Logo depois veio o aniversário dela, ela me convidou e aí começou. Eu gosto muito de dois pratos, né? Eu gosto em geral, da culinária japonesa, mas eu gosto muito de sushi, obviamente, e gosto de churrasco também. Então são os dois pratos aí que ficam, né, disputando a minha preferência. Hora um, hora outro. Faz tempo que eu não como um churrasco bom, para ser sincero, mas eu gosto muito. E doce, né? Doce eu adoro. Medo, medo, medo. Eu tenho medo. Bom, tenho vários, mas eu tenho muito medo de altura. A gente falar da nossa qualidade é tão difícil, né? Eu sou uma pessoa mediana. Essa é a minha qualidade. Eu gosto de ser uma pessoa que é comum. Eu não entendo de verdade essa coisa de todo mundo querer, né, ser o melhor das coisas, ser o melhor, sabe, destacar e tal. Eu sou uma pessoa mediana. Não sou melhor, não sou pior que a maioria. Estou ali na média, tenho os meus sucessos, tenho os meus insucessos. Eu não acho que o sucesso deva ser uma obsessão, né? Porque quando ele vira uma obsessão, deixa de lado alguns valores para negociar com a obsessão. A obsessão ela te consome e te força a fazer algumas escolhas
que você não analisa direito. Toda obsessão, né? E a obsessão do sucesso é uma que gosta de negociar com a ética. O que eu acho, né, uma coisa que talvez eu faça bem, não em detrimento aos outros, tá? Em comparação aos outros. Eu gosto de fazer as coisas bem. Não é perfeccionismo, tá? Mas eu gosto de fazer as coisas funcionarem bem. Eu gosto de fazer as coisas terem, né, uma apresentação boa. Eu gosto de ser educado com as pessoas, né? Isso, na maioria das vezes, eu consigo, tá? Então, para mim, o sucesso, né, ou a coisa que a gente faz bem, ou deveria fazer bem, não tem ligação com a coisa assim de um ideal. É o dia a dia. O meu dia a dia eu cumpro bem da melhor forma que eu consigo. Isso aí é terrível, né, até para o canal. Né? Por que as pessoas vão ver um cara que é mediano? Ninguém consegue ser autêntico, bem-sucedido o tempo todo. As pessoas precisam saber que o mediano, né, ele está muito ligado também com a verdade. Ninguém é bonito em todas as fotos, ninguém é rico em todos os lugares, ninguém é. São ideais que a gente persegue, mas que apenas direcionam olhares, tá? Talvez você não queira se mostrar, né, mediano para todo mundo, talvez você tenha vergonha de algum lado, mas cara, eu me orgulho do meu lado mediano, de ser mediano, tá? De verdade. Eu acho que eu sou mau. O meu maior defeito é a ignorância. Eu sou uma pessoa ignorante, sou uma pessoa ignorante em vários aspectos, e dessa ignorância, né, saem vários outros subdefeitos, né, que geralmente são até mais impactantes do que a própria ignorância. Mas eu posso ser mau, eu posso ser egoísta, eu posso ser intransigente, eu posso ser orgulhoso, eu posso ser frio, eu posso ser tudo de ruim por conta da minha ignorância. E a minha ignorância ainda é grande, muito grande. Eu luto diariamente para diminuir ela, né? Mas o mundo, né, bicho? O mundo ele tem um apelo visceral sobre as nossas posturas, principalmente as nossas posturas morais, né? É difícil, bem difícil. Hoje eu tenho uma mania de todo lugar que eu vejo um álcool gel eu passo na mão. Eu posso estar não sei aonde, eu vejo um negocinho, display de álcool gel, uma garrafinha de álcool gel, eu vou até lá para passar, mesmo que eu já tenha passado um segundo atrás. Eu fico testando os álcoois géis dos lugares. Eu tenho vício material, eu tenho vários vícios alimentares, eu acho. Como muito doce. Doce para mim é uma coisa, eu adoro. Eu não curto pão, por exemplo, mas um pão com mel eu gosto. Eu não gosto, assim, eu não curto, uma coisa que eu não curto muito, todo mundo gosta, né? Brigadeiro. Eu não gosto muito. Agora, você mete um recheio de brigadeiro numa torta, porra, aí pra mim já é outra, mas eu gosto de doce. Sou viciado em doce. Eu gostaria de visitar, bom, eu gostaria de visitar Jerusalém, muito, tá? Mas uma coisa que eu acho que eu preciso falar é
Se eu puder ir para Roma todo ano, eu iria. Então, se eu pudesse voltar para Roma e Roma é interessante porque a gente tem esse impacto de primeira vez toda vez que a gente vai lá. É uma coisa impressionante para mim, pelo menos, né? Eu tenho um impacto emocional em Roma, sabe, demais. Até posso ir para Jerusalém, mas eu acho que tem que fazer uma escala na Itália, né? Então, estar no tempo, mudar uma coisa do meu passado, eu tenho muito medo disso. Eu acho que eu não mudaria nada. A minha tendência, tipo assim, seria memorizar, né, no dia 30 de dezembro, algum número da Mega Sena da virada e voltar, né, nesse dia para fazer um futuro diferente. Mas não, eu tenho muito medo de mexer com o passado. Muito, muito, muito. Eu não mudaria, acho que nada. Eu ando meio chorão ultimamente. Eu não sei por quê, mas eu ouvi uma música e me emocionei. Me emocionei. É a música da minha vida, né? Bad. A única coisa que eu sei é que eu vou morrer, né? Que eu tenho certeza. Então eu tô me preparando para isso. Eu briguei, eu acho que foi por alguma desavença de opinião. Não briga, né? Assim, briga é alguma discussão, né? Provavelmente. Eu, em alguns momentos, eu posso ser bem nervoso, inclusive bem raivoso até, tá? Sou biscoiteiro. Às vezes eu imagino algumas pessoas assim quando eu falo é de verdade, com mortes dolorosas, que me faz um pouco de bem, sabe? Mas eu sei que eu tenho que fugir disso. Se eu sou discreto ou não, eu não sei. Eu tento ser, tá? Eu tento ser. As minhas formas de demonstrar amor geralmente são com atitudes, né? Mais práticas, cuidado, etc. Mas estou aprendendo também a verbalizar. Tem momentos que você, né? A tua vaidade clama, né? Por alguma coisa. E aí você tenta até chamar um pouco de atenção, mas na maioria das vezes eu tento ser discreto. Eu aboliria as desigualdades, principalmente a desigualdade social. Um material que eu gosto muito é madeira. Eu gosto do cheiro da madeira, eu gosto da textura de certas madeiras, eu gosto da textura da seiva da madeira. Então, madeira me dá um prazer sensorial grande, tá? Eu tenho uma certa reserva com metal. Eu cozinho, né? Eu gosto de uma boa faca, mas eu gosto de um aço bom, mas sensorialmente aquilo não me atrai muito. Cheiro. Passado tem um cheiro muito, muito, muito. O cheiro do passado, eu preciso explicar isso. O cheiro do passado, cara, não é um cheiro peculiar, mas tem certos aromas, a combinação de certos aromas que, quando entram nas tuas narinas, aquilo te remete a alguma coisa que às vezes você nem sabe o que é. E aí eu vou linkar com a sensação de Roma. Quando eu fui para Roma a primeira vez, o cheiro de Roma me pegou. Aí você vai falar, pô, qual é o cheiro de Roma? Não sei qual é o cheiro de Roma, mas quando eu estava descendo, né, aquela rua que vai até o Coliseu, eu desci ainda no ponto de ônibus errado, né, então eu tive que andar pra caramba. Eu vi todo o Coliseu chegando lá de longe, assim,
e aquela rua, né, de pedrinha toda, e eu sentindo aquele cheiro que vinha com o vento. Bicho, aquilo me deu lágrima, assim, porque eu ia chegando perto e a lágrima correndo, deu uma familiaridade. Então talvez eu seja um pouco saudosista demais ou nostálgico demais, não sei. Amanhã eu sou uma pessoa que não tenho dificuldade de acordar cedo. Eu gosto de acordar, mesmo que eu durma tarde, eu acordo cedo, eu gosto da manhã, eu produzo bem na manhã, atividade física eu gosto de manhã, até oração eu faço de manhã. O primeiro café, aquela coisa de você ter um primeiro prazer do dia, né, tomando café. Parece que na manhã aquilo é potencializado, eu prefiro manhã. A melhor lembrança que eu trago do Big Brother é, sem dúvida nenhuma, o carinho gratuito das pessoas. Isso aí é uma coisa que é inexplicável, que até hoje eu não entendo, sabe? Você passa alguns dias lá, as pessoas te assistem, e tem muita gente que gosta de você. Gosta mesmo, tá? Não é criação de um de um fandom ou de um. Não, tem pessoas que gostam realmente de você, tem pessoas que se importam com você, tem pessoas que rezam por você, tem pessoas que te homenageiam de alguma forma. Então, esse carinho gratuito é a maior lembrança, assim, a melhor lembrança. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria de fazer um pedido, se vocês puderem, sigam o canal, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like, me sigam nas redes sociais e comentem, assim, se vocês querem algum tema específico que a gente converse aqui. Bom, muito obrigado. Tchau.